Hoje, a gente vai fundo na anatomia de uma empresa de cibersegurança, mas não qualquer empresa, uma que foi projetada desde o início com um objetivo bem claro: se tornar um alvo de aquisição tão, mas tão irresistível que valha mais de US$ 1 bilhão. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão. Literalmente. No mundo das fusões e aquisições em tecnologia, não adianta só ter um bom produto. Para chamar a atenção de gigantes como Google ou Microsoft, é preciso algo mais. É preciso uma tecnologia que resolva um problema enorme e que seja, na sua essência, praticamente impossível de copiar. E para entender por que isso é tão valioso, a gente precisa ser direto. O modelo atual de cibersegurança, bem, ele está quebrado, sabe? Antivírus, EDRs, todos eles são reativos. Eles ficam esperando algo de ruim acontecer para só então tentar apagar um incêndio. Contra os ataques super complexos de hoje, o que mudam de forma o tempo todo, isso é simplesmente chegar tarde demais na festa. Olha só a diferença fundamental aqui. Os sistemas antigos, eles procuram por anomalias estatísticas, tipo um comportamento estranho. O problema é que o malware moderno é mestre em se disfarçar, em ofuscar o código. Já a nova abordagem foca em algo muito mais profundo, a intenção semântica. Não importa a aparência do código, mas sim o que ele quer fazer. E, gente, isso muda completamente as regras do jogo. E essa mudança de foco não é só uma melhoriazinha. Ela dá origem a uma categoria de produto totalmente nova. A gente não está falando de um remendo, mas de uma reinvenção completa da defesa, saindo da simples reação para uma verdadeira imunidade proativa. O nome dessa nova categoria é ACIP, ou Plataforma Autônoma de Ciberimunidade. E a analogia é simplesmente perfeita. Pensa no nosso corpo. Ele aprende a combater um vírus e cria imunidade. Essa plataforma faz a mesma coisa. Ela aprende com um ataque em um único ponto da rede e distribui essa vacina digital para todo o resto, tudo de forma autônoma. E essa frase aqui resume a filosofia inteira. O objetivo não é mais ficar gerando um monte de alertas para uma equipe de analistas que já está sobrecarregada. Não. O objetivo é prever a intenção do ataque, esterilizar a ameaça antes que ela sequer execute e, o mais importante de tudo, criar uma imunidade que dure no sistema todo. Ok, mas como é que essa tal imunidade funciona na prática? Bom, a resposta está em três pilares de inovação. São três tecnologias disruptivas que, quando juntas, formam uma barreira que é quase intransponível. O primeiro é o motor de intenção, que basicamente lê a mente do código malicioso. O segundo é a guarda de integridade TEE, que transforma o agente de segurança num verdadeiro fantasma intocável. E o terceiro, o consenso descentralizado, que cria uma espécie de inteligência de enxame local que nem precisa da nuvem para funcionar. Aqui está a mágica do motor de intenção. Para um sistema antigo, essas chamadas de sistema na esquerda são só um monte de código técnico. Mas para este motor, que usa modelos de linguagem avançados, essa sequência é traduzida na hora para uma intenção maliciosa e super clara: injeção de processo. Qualquer tentativa de disfarce se torna completamente inútil. Agora, a guarda TE, ela resolve um dos maiores pesadelos da cibersegurança: o malware que desliga o antivírus. Ao rodar o cérebro da detecção dentro de um cofre seguro no próprio hardware, o agente de segurança vira um fantasma no sistema. Nem o sistema operacional, mesmo se estiver comprometido, consegue tocar nele. Ah, mas e se a internet cair? Sem problemas. É aí que entra a malha de confiança P2P. Os computadores da mesma rede local conversam entre si. Eles votam sobre as ameaças em milissegundos. É uma inteligência coletiva que protege a rede de dentro para fora, mesmo se tudo estiver offline. Tá, a tecnologia é incrível, a gente já entendeu. Mas isso nos leva à pergunta mais importante de todas para uma aquisição: o que impede um concorrente de simplesmente copiar tudo isso? A resposta está no que a gente chama de fosso competitivo, algo projetado para ser impenetrável. Essa aqui é a primeira pergunta que qualquer investidor ou comprador sério vai fazer. Porque, vamos combinar, se o agente de segurança pudesse ser desligado, nada mais importa, certo? E a resposta é um sonoro e confiante não. E não é da boca para fora. Essa confiança vem de múltiplas camadas de defesa que tornam a desativação, na prática, uma missão impossível. Essa invulnerabilidade vem em três camadas. Primeiro, o agente carrega antes de qualquer malware e o próprio sistema operacional o protege. Segundo, qualquer mudança ou desinstalação exige um token criptográfico que só o admin tem. E por fim, a joia da coroa. O cérebro dele, como a gente viu, roda isolado no hardware, intocável. Ok,
Segunda pergunta crítica. Os hackers são especialistas em achar atalhos, em encontrar brechas. Como se garante que não existe nenhuma forma de contornar essa proteção? A resposta, de novo, está na arquitetura. A plataforma opera no nível mais profundo do sistema, no chamado Ring Zero, um lugar com visão privilegiada de tudo, onde o malware não consegue se esconder. E como o foco é na intenção e não na aparência, todas aquelas técnicas clássicas que os hackers usam para enganar os sistemas, elas simplesmente não funcionam aqui. Certo, com uma tecnologia blindada dessas, o foco agora muda. A gente começa a falar de estratégia de mercado e do caminho para atingir aquela avaliação massiva. É aqui que o jogo final começa. E os números? Nossa, os números falam por si. Uma eficácia de detecção de mais de 99,8%. E o melhor, com um impacto de menos de 1% na CPU, ou seja, é praticamente invisível para o sistema. E o tempo de resposta? Menos de 3 milissegundos. Isso não é só superar a concorrência, é criar um novo padrão de excelência. Mas uma tecnologia incrível precisa de um plano de mercado à altura. E o caminho para 1 bilhão de euros está bem traçado. É uma estratégia de 5 anos. Começa focado em nichos que pagam bem, como fintechs. Depois, escala massivamente através de parceiros e quando a receita anual passa dos 100 milhões, aí se atinge o ponto de gatilho, o momento perfeito para uma aquisição. E a estratégia para chegar lá tem 3 passos bem claros. Primeiro, conquistar os nichos que mais precisam dessa proteção, como bancos e infraestruturas críticas. Segundo, expandir de forma exponencial, usando parceiros que já têm milhares de clientes. E terceiro, se associar ao ecossistema, se integrando com as ferramentas que todo mundo já usa para se tornar uma peça indispensável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem provocativa para o futuro. Se a cibersegurança do amanhã é autônoma, se ela prevê, esteriliza e cria imunidade sozinha, o que acontece com todos os exércitos de analistas de hoje? Uma tecnologia assim não muda só as ferramentas, ela pode remodelar a própria natureza do trabalho em cibersegurança. Fica a reflexão: o que acontece quando a máquina se torna de fato o sistema imunológico?